Deus. Queridos, graça e paz. Você está feliz com Jesus aí? Não, desse jeito tá fraco. Você está feliz com Jesus? Será que você pode aplaudir a Ele para glorificá-lo? Por favor, vamos ao texto. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. A partir do primeiro versículo. Diz o texto: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Onde que Davi ficou? Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Capítulo de número 12. Esse texto talvez seja um dos cenários mais escuros da vida de alguém que foi triunfante em Deus. Eu orava ao Senhor por uma palavra para falar a vocês, e também nesse período de carnaval, e o Senhor colocou um aspecto da vida de Davi, que é o que eu quero falar com vocês nessa noite, e eu queria pedir para que você redobrasse a sua atenção. Capítulo de número 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico, outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha, que é também uma ovelha nova, que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou, a preparou para o seu visitante. Olha isso. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Será que você pode dizer comigo: você é este homem? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa, as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Veja, o que Davi fez foi desprezar a palavra, e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias com a espada dos amonitas, roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não vai se afastar da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Curve sua cabeça, por favor. Espírito Santo de Deus,
Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Que tudo que for dito aqui seja direcionado pela sua voz. Que seja um tempo que o Senhor nos coloque à mesa e fale ao nosso coração. Que seja um tempo de alinhamento, que o Senhor mostre os seus propósitos e nos leve a entender qual é a sua vontade. Que o Senhor nos leve a entender as suas direções e os seus caminhos. Que essa palavra encontre destino. Que essa palavra revolucione. Que essa palavra seja alinhamento. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Vamos lá. Vamos interagir aqui. Você consegue citar alguma frase que é típica de mãe? Tem alguém que consegue dizer aí? Você não é todo mundo, o que mais? Eu te avisei. O que mais? Eita. Alguém já ouviu aquela no dia que eu for embora de casa? Já ouviu? Mas sabe o que eu acho interessante? A frase você não é todo mundo. Quem já ouviu essa frase aqui? Hoje? Dá uma raiva, né? Parece que você tinha projetado, você tinha desenhado, você tinha pensado. Olha, eu vou sair da escola, eu vou fazer isso, eu vou projetar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você chega amanhã, eu vou lá, ela diz, não vai. Mas todo mundo vai. Mas o problema é que você... Aí entra pro quarto, chuta a parede, soca travesseiro. Tem um desviado que aí coloca Justin Bieber, vai ouvir Justin Bieber. Que não tem isso não, né? Tem uns que tá na mais sofrência ainda. Vai colocar um sertanejo sofrência para ouvir. Tá ruim. Brigou com a namorada, terminou um relacionamento. A vida tá indo de mal a pior. E parece que tem alguém ali que está colocando uma barreira entre o que você quer e entre o que deveria ser o certo para você fazer. A verdade é que na maioria das vezes, quando estamos tentando tomar uma decisão ou seguir por um caminho, nós estamos dizendo o seguinte: a minha vontade é que deve prevalecer aqui. Parece que chega alguém e diz, não é bem por aí. Não é bem por aí. Esse é um aspecto. Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui para vocês. Sejam sinceros. Tem alguém aqui que tem medo de sapo? Hã? Sapo? Tem? Barata? Lagartixa? Cobra? Tem? Um dia eu estava num acampamento, há muitos anos atrás. Aí alguém achou um sapo. Alguém achou um sapo e gritou, olha o sapo. Tinha um menino. Tinha um menino. Ele deu um pulo. Ai, que nojo. Que nojo. A grande verdade, onde que essas duas questões se convergem? Olha aqui para mim. João, você veio aqui pregar sobre mãe, você veio aqui pregar sobre sapo. Não. A grande verdade é que já percebeu que a maioria das vezes tudo isso se desenvolve dentro de um contexto de uma casa? Como assim, João? Aqui eu não sei se há crianças ousadas assim, mas lá em Goiânia, só lá em Goiânia, tem muitas crianças que já nascem brincando com um sapo. Você já viu isso acontecer? Pega um pedaço de pau, sai empurrando. Tem criança que come barata. O que muda entre o período da criança para se tornar um adolescente, onde os seus medos estão evidenciados? Pense comigo, uma criança pequena, de repente a mãe dá um grito quando vê um sapo. O que isso cria no subconsciente da criança? Todas as vezes que você vê um sapo, você precisa ficar atento. Veja que se por um lado nós temos um lar formativo,
que nos instruciona e coloca limites. Você não é todo mundo, hein? Fique esperto, rapaz. Não é por esse caminho, não é esse tipo de companhia, não é esse tipo de pessoas que você deve fazer aliança. Por outro lado, nós temos as marcas negativas de um lar, que são onde desencadeia alguns complexos, alguns medos. Talvez, se você olha para dentro de si mesmo, você conseguiria dizer: João, hoje eu vejo que a minha vida é disfuncional nesse aspecto, por causa de uma consequência de algo que eu vivi lá dentro. Olha aqui para mim. Se eu perguntasse para você, qual é a primeira imagem que você tem quando eu falo de Davi? Qual seria? Pastor de ovelhas, derrubando Golias, o que mais? Rei. Talvez você se lembraria até do cenário do pecado de Davi. Mas seja sincero comigo, se você fosse pensar sobre Davi, você pensaria sobre o ambiente da sua casa? Pois é. A grande verdade é que no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, a primeira menção que você começa a ter acesso a falar sobre Davi é mencionando sobre a sua casa. Repita comigo: casa. A Bíblia já não começa mostrando Davi pelos seus triunfos. A Bíblia não começa mostrando Davi vencendo Golias. A Bíblia não começa mostrando Davi reinando. Não. A Bíblia começa mostrando Davi através de um endereço. E qual é o endereço? A casa do seu pai Jessé. Olha aqui. A grande verdade é que a Bíblia começa mostrando a imagem da casa de Davi, mas o que está em questão é que é casa de Davi, não é o seu lar, é endereço, mas não é lar. Tanto que quando você vai ver a referência de Samuel chegando à casa, você percebe que o ambiente de familiarização de Davi é o pasto cuidando das ovelhas, não é a casa. Mas posso dizer algo? Na maioria das vezes, na revelação do nosso propósito, a nossa casa faz parte dele. João, espera. Como que você está falando de propósito? Você está falando de casa, mas é porque você não conhece. O meu lar é disfuncional. Você não sabe o que eu já tive que ouvir dos meus pais. Você não sabe o que eu já tive que ouvir dos meus irmãos. Você não sabe, eu fui abandonado ainda quando pequeno. Nunca se importaram comigo. E se eu te disser que a sua casa faz parte do seu propósito? A grande verdade é que um dos maiores agentes do inimigo para destruir e apagar quem você é começar a moldar, a entrar na sua mente e mudar a sua consciência a respeito do ambiente que você pertence. Escute isso, diga comigo com fé: não é o ambiente. Diga com fé: não é o ambiente que vai me definir, é o seu propósito que vai definir esse ambiente. Existem pessoas que pegam o peso do que vivem em seus ambientes e colocam sobre si e dizem: isso vai impedir a minha caminhada, isso vai impedir o meu propósito. Vamos para o texto? 1 Samuel 16, a Bíblia diz o seguinte: que chega o profeta Samuel na casa de Jessé, ele oferece um sacrifício, e depois do sacrifício, como ritual da regra de celebração, eles poderiam se alimentar da carne do que foi sacrificado. Mas ele antes precisava cumprir algo que Deus tinha falado. É por isso que você vê no capítulo 16, profeta Samuel falando: nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. O lar é disfuncional, ok. É desprezado, ok. Mas a grande verdade, Davi, é que o seu propósito começa dentro de casa. Então eu vou tirar você do seu ambiente e eu vou te levar para lá.
Não, mas é um peso, é uma dor. Pois é, mas Deus está chegando ressignificando tudo. Deus está chegando reestruturando tudo. Deus está chegando pegando a bagunça e alinhando tudo. Ai meu Deus, olha que interessante. Veja, a casa, mesmo com todas as suas disfuncionalidades, fazem parte do propósito. Te mostro. Tanto que para o pai, para os irmãos, o que eles têm diante deles é sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Sangue, sacrifício. Mas Davi, quando vem do pasto, tem unção. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que o seu propósito vai marcar a sua casa. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que vai haver redenção lá dentro por causa do que você carrega. Essa disfuncionalidade não vai apagar o seu propósito. É o seu propósito que vai acender a chama dentro da sua casa. Será que tem alguém que confia nessa palavra? Ele está quebrando cadeias, Ele está alinhando o seu coração. Você não vai parar aí, Davi. Não vai. João, como assim? O que eu estou dizendo para você é que você não escolhe o que fazem com você, mas você escolhe quem você se torna. Não vou lá. Por quê? Porque lá eu sou desprezado, porque lá não me honram, porque lá não me celebram. Pois é, mas eu sou seu pai, Davi. Então vem para casa. Por que vai para casa? Porque é filho. Filho mesmo que não esteja, filho que não seja mesmo bem tratado, sabe que o princípio da honra é o que abre acesso. Sabe o que eu estou te dizendo? É que a unção que você carrega é muito maior do que a dor do seu ambiente. Você está olhando e dizendo desprezo. Quem olha e vê Davi indo para casa diz desprezado, sem propósito, sem influência, sem realidade. Mas olha Deus lá no futuro de Davi dizendo: olha o novo rei chegando aí. Olha quem está entrando aí. Olha quem está entrando aí. O seu propósito é maior do que a dor que te fizeram. O seu chamado é maior do que a dor que te fizeram. A realidade do que está sobre você não vai parar em você. Vai. Não vai. Sabe o que é impressionante? É que na maioria das vezes quem tem propósito vive em um ambiente disfuncional. E muitas das vezes, sabe o que Deus faz? Deus tira as pessoas desse ambiente. Quando Samuel chega, a resposta que ele tem é: todos os filhos estão aqui, mas Davi, o ambiente dele é diferente. É campo. É campo. Dentro de casa, todos são lembrados pelo título, pela força. Todos são lembrados por isso. Davi está no campo cuidando de ovelhas. Sabe o que eu gosto? É que todos são lembrados pelo que são, pelo que possuem. Davi é lembrado por um propósito. Ambiente de fora, a grande verdade é que a fraqueza do lar não vai definir quem Davi é, porque o propósito é superior. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que muitas vezes Deus pega um ambiente da nossa ferida, nos tira lá de dentro e vai nos tratando. E de repente chega o tempo que aquilo que é nosso propósito Ele usa para ressignificar como aspecto de redenção o ambiente que pertencemos. Você se lembra de José? José tinha um propósito, mas precisou sair da terra da sua habitação para que pudesse viver algo extraordinário de Deus. A grande verdade é que olhavam e viam José saindo como escravo, mal sabiam que o propósito era governo. Deus está te preparando nos cenários de maiores impossibilidades da sua história. Deus vai te sustentar até no nível mais
ruim que você acessar, porque Ele é o Senhor da sua história. É Ele que está segurando as suas mãos. É Ele que está dando direção para a sua história. É Ele que continua sustentando você, Davi. É Ele, Davi, que está com você. É Ele. Aceite quando Deus tirar de alguns ambientes, mas não saia com sentimento de vitimismo, não saia com sentimento de mágoa, porque na maioria das vezes essas saídas são porque Deus está construindo aquilo que você vai carregar. A grande verdade é que saídas estão mostrando quem eu vou me tornar profeticamente. Eu estou no capítulo 16. É desprezado, mas tem unção. É desprezado, mas tem propósito. Estava fora, mas tem propósito. Estava distante, mas tem propósito. A grande verdade é que quem tem propósito não caminha sozinho. Deus pega nas mãos e diz: vem cá, meu filho, eu vou te levar ali. Eu vou te levar ali porque tem algo para ressignificar. Eu vou te levar ali porque tem coisa para tratar. Escute, Deus está movimentando você e te fazendo olhar para dentro de você, para que você entenda a dor do que te fizeram e entenda que aí você carrega um peso profético, que aí há algo poderoso e extraordinário. A pergunta é: o que você está se tornando no processo? Será que você pode projetar para mim, por favor? 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 4. 1 Samuel 18, versículo 4. Projeta para mim, por favor. Olha aqui, o texto me diz que Davi estava no pasto fazendo o quê? Cuidando de quê? Ovelhas. Ovelhas eram uma das principais fontes de renda da família naquele tempo. Era a lã que vestia, era a lã que esquentava. Foi um tempo de processo. Consegue projetar? Olha aqui. Vamos lá. Eu sei que você vai glorificar. Olha o que diz o texto. Capítulo 18. Para selar a aliança, Jonatas tirou o seu manto, entregou a Davi, junto com a sua armadura, com a sua espada, com o seu arco e com o seu cinturão. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que no capítulo 16, Davi era alguém que cuidava do que vestia os outros. Davi fazia para alguém. No capítulo 18, o texto está me dizendo que Davi recebeu o manto, que Davi recebeu o cinto, que Davi recebeu a armadura, que Davi recebeu a espada, que Davi recebeu o arco. Que é isso? Era Deus dizendo: Davi, você cuidou, você fez por alguém, mas agora eu estou dando um instrumento de guerreiro para você. Você não é só pastor, Davi, você tem um chamado profético sobre a sua vida, Davi. Vamos fazer diferente. Vamos olhar para as ferramentas que Deus está nos dando e vamos conectar o nosso futuro. Sair do pasto agora é só uma espada, é só um cinturão. É porque você não sabe que você vai liderar exércitos. É porque você não sabe que o seu propósito tem a ver com o que você está recebendo agora. Recebendo agora no meio do desprezo, recebendo agora na mesa da inveja. Escute, o capítulo 18 é um capítulo que retrata a inveja de Saul por Davi. E o texto está me dizendo que quando a perseguição começa, Deus começa a dar ferramentas para Davi. Quando a perseguição começa, Deus está dando espada, Deus está dando cinturão, Deus está dando armadura de guerra. Deus está depositando armaduras de guerra para você lidar com todos os seus dias maus. Deus está te dando espada para você enfrentar os gigantes. Deus te está dando, colocando algo sobre as suas mãos que será profético para a sua jornada. Davi, pastor de ovelhas, alguém com propósito. Mas sabe o que mais chama a minha atenção? E é aqui onde eu quero falar com vocês. É a vida emocional de Davi. É impressionante. Porque Davi é alguém que tem propósito. Davi é alguém que tem chamado. Davi é alguém que já venceu gigantes. Davi é alguém que já ganhou espada. Mas Davi vive uma estabilidade emocional.
Olha aqui. O que você vê retratado no capítulo 12 do segundo livro de Samuel é já a conclusão e a consequência de uma decadência espiritual, emocional que Davi estava vivendo. Davi tinha problemas emocionais. Talvez você olhe e diz: não acredito, Davi tão fofucho, problema emocional, pequenininho, com a pedrinha na mão, matou gigante. Pois é, porque você está olhando só a parte externa. A grande verdade é aquilo que eu disse no início, é que o lar faz parte do propósito. Tem muita gente que não consegue se mover naquilo que Deus está chamando e derramando para ele, não é por causa do que está fora, porque o que está fora é bonito. Porque quem olha de fora vê um Davi com a espada na mão, vê um Davi triunfando sobre as batalhas, mas internamente poucos sabem como estava no interior de Davi. Sabe o que me chama a atenção? É que Davi vai desenvolvendo uma espiritualidade doentia. Que heresia? Como assim? Davi? Espiritualidade doentia? Eu fico impressionado ao ler os salmos de Davi. O mesmo Davi que expressa uma confiança triunfante em Deus é o mesmo Davi que abre o coração para mostrar as suas fragilidades. Você percebe que a vida de Davi é uma constante entre altos e baixos, entre uma vida emocional instável e uma vida emocional que vai defraudando e indo para baixo. E a grande verdade é que essas consequências de uma espiritualidade que vai se tornando decadente, vai se tornando prejudicial para o propósito. Diga comigo: a minha espiritualidade, sem a verdade da minha saúde emocional, vai matar o meu propósito. Porque vida emocional fala daquilo que você contempla. É por isso que você vê as perfeitas imagens que Davi sempre vai construindo nos salmos, que são expressão da sua adoração. Você vê que Davi vai mostrando as suas fragilidades, porque isso é a imagem que ele vai trazendo para dentro do seu ambiente. E aquilo que eu enxergo vai se tornar uma consequência para o qual eu estou me movendo. O aspecto é que Davi está vivendo uma espiritualidade doentia. Você acha que o que define uma espiritualidade doentia de Davi é o pecado do capítulo 12 do segundo livro de Samuel? Sejam sinceros. Será que um pecado de alguém é capaz de definir uma espiritualidade doentia? É porque o que nós estamos vendo no capítulo 12 é uma consequência de uma espiritualidade doentia, não um feito único de uma espiritualidade doentia. Posso dizer algo para você, sim ou não? A grande verdade é que quando alguém olha e entende que pecou contra o Senhor, não é que esteja vivendo uma espiritualidade doentia, não. Essa frase, pequei contra o Senhor, não significa espiritualidade doentia, não significa alguém que é menos crente, não. É uma frase de esperança. Como assim? Eu afirmar que eu pequei contra o Senhor, uma frase de esperança? Pois é porque é uma frase cheia de Deus. Quem disse que o seu papel primário é vencer todos os pecados? Isso é impossível, o texto bíblico me diz. A grande verdade é eu reconhecê-lo, abandoná-lo e voltar a olhar para Deus.
Somente quando eu reconheço, confesso, mudo a direção, eu estou em condições de reconhecer e responder ao Deus que salva e que me resgata do meu pecado. Então o problema de Davi, que vai acatando e trazendo consequências para a espiritualidade dele, é justamente porque Davi não teve essa confissão de reconhecer o seu pecado contra o Senhor. Eu já ouvi alguém dizendo assim: João, parece que depois que eu reconheci a Ele como meu Salvador, tudo ficou mais difícil. Aí eu gosto de uma frase, de um pensamento de A.W. Tozer. A.W. Tozer disse: existem muitas pessoas que acham que depois que começaram a caminhar com Deus, as suas vidas ficaram mais difíceis. E ele vai e diz: eu vou explicar por quê. É porque agora não é mais um homem que tem aí, são dois. Um está dizendo: peca, 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 vai, vive na vida do pecado, vive na promiscuidade. Mas o outro está dizendo: santidade, santidade. Olha para a cruz, se move para a cruz, se mova em Deus, viva para Deus. Tudo é mais pesado para você, porque a presença dele está aí dentro de você. É por isso que ele requer mais de você, é por isso que ele exige mais de você, é por isso que ele vai cobrar mais de você. Tem um propósito aí, Davi. Não entendo por que cobra tanto de mim. Por que o meu líder manda tanta mensagem para mim? Que cara é chato, velho. Que não tem isso não, né? Tem não. Por quê? A grande verdade é que você não está mais caminhando só pela sua vista. Tem algo maior aí em você. É por isso que ele cobra tanto de você. É por isso que ele quer uma postura em aspecto ao seu propósito. Se você não tiver postura com o seu propósito, você está indo em uma rota errada. Sabe, existem características marcantes de uma espiritualidade doentia. Eu vou citar para você anotar. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Segundo, ignorar os seus sentimentos, as suas emoções. Como assim? Tentação, raiva, tristeza, inveja. O grande problema não é a tentação, é você achar que é mais forte que ela. Não tente brigar com a sua tentação. Você vai perder. Você é mais fraco. Um aspecto de uma espiritualidade doentia é aquele tipo de pessoa que diz: eu sou super crente. Sabe? Eu faço. Se eu estender as mãos aqui, vai cair 30 endemoniados. Começa a tocar uns hinos mais forte, começa a sentir um arrepio. Espiritualidade doentia. Você que não sabe olhar para as suas emoções, reconhecer os aspectos das suas emoções, você que não sabe tratar com as suas emoções, espiritualidade doentia. E sabe qual é o maior problema da minha geração? É que ela está vivendo uma espiritualidade doentia, achando que é super crente. O maior problema da minha geração é achar que é um super crente, que tem poder de Deus para vencer seus inimigos, mas está cavando a sua própria sepultura. Você acha que o diabo se incomoda com você estar aqui na conferência, simplesmente participando de uma conferência no período do carnaval? Entra, sai pela essa porta da mesma forma? A grande verdade é quem você está sendo gerado aqui dentro. É quem está sendo formado aqui dentro. Você não é crente de quatro paredes. Deus te quer fora, rapaz. Deus te chamou para influenciar lá fora. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu estou cansado de uma geração que acha que para que o poder de Deus se manifeste, ele precisa de um super pregador, que ele precisa de um super cantor. Deus precisa de você, de um coração em chamas, de um propósito queimando nele. A grande verdade
é que a maioria das pessoas, os próprios que estão assumindo os púlpitos, estão com uma espiritualidade doentia, porque estão achando que presença de Deus é movida a dinheiro. Deus não é um prostituto para satisfazer o seu prazer. Ele não é um prostituto. O Senhor vai começar a inflamar essa nação quando você entender que você não é meu Deus, você não precisa de um sacerdote para te levar a Deus. Você já tem Ele aí dentro de você. Você é morada dele, você é habitação dele. O grande problema, Davi, você parou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. O grande problema, Davi, é que você parou de ser influenciado pela palavra para ser influenciado por um stories de Instagram. O grande problema, Davi, é que você acha que uma realidade de 30 segundos de stories fala sobre a vida de alguém. Sabe o que Davi me mostra? Que muitas vezes vai ter instabilidade na minha vida, mas a grande verdade é que eu sempre posso achar um no meio do meu caos que é capaz de me levantar e me levar de novo para o meu propósito. Espiritualidade doentia, satisfação pessoal. Olha aqui, sabe o que é a marca de uma espiritualidade doentia? É alguém que parou de ter em Deus o seu prazer para ter o seu prazer em coisas humanas. Pode ser algo? Sabe, um dos maiores culpados de uma espiritualidade doentia que Davi tem? É a própria casa. Sejamos sinceros, pouquíssimas pessoas surgem de famílias, de origens, de pessoas que têm um estado emocional totalmente perfeito. Um dia eu li um livro, pastor César, pastora Carla, que o autor disse o seguinte: em meus anos iniciais de ministério, eu acreditava que o poder de Cristo podia quebrar qualquer maldição. Por isso eu dava pouquíssima atenção ao fato do lar que eu tinha deixado para trás. Havia muito tempo, mas ele ainda estava me moldando. A grande verdade é que existem pessoas que olham para casamentos e pensam que vão ser escapatória e fuga para sua vida emocional que foi destruída. Faça isso não. Você só vai destruir o seu futuro se primeiro você não tratar a sua vida emocional. Existem pessoas que, saindo da casa dos seus pais, vão transformar a sua vida da noite para o dia. Não vai não. As marcas emocionais que deixaram lá vão destruir a sua vida. Olha aqui, o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel já me mostra as disfuncionalidades que Davi tinha dentro de casa. Primeiro, era desprezado. Não lembraram dele para ele estar lá dentro. É um lar disfuncional, tanto que quando você olha para o aspecto futuro da vida do rei Davi, não mais o pastor Davi, o rei Davi, quem ele se tornou no futuro, você vê que um dos grandes problemas, áreas problemáticas da vida de Davi é a área familiar. Porque não tratou. Cresceu em um ambiente difícil. É preciso quebrar as marcas emocionais que são deixadas na nossa história. Qual que é o nome da conferência de vocês? Vamos de novo para ficar bonito. Qual é o nome da conferência de vocês? Então faça da conferência Reino Movimento um movimento para a sua vida. Você vai sair dessa área que te estagnava. Você vai sair dessa área que te aprisionava. Você vai sair dos vícios que estavam te paralisando. Você vai sair das dores que estavam colocando sobre você. Você vai sair das palavras de maldição que colocaram sobre você. Reino em movimento. Está na hora de se mover daí, Davi. Do Davi que está no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e o Davi que está no capítulo 11 de 2 Samuel. O Davi que está no capítulo 16
É um Davi que é pastor de ovelhas, que a familiaridade do seu ambiente é o campo. O Davi que está no capítulo de número 12 do segundo livro de Samuel, capítulo 11, é um Davi que está no palácio. Repita comigo: ambiente. A grande verdade, o problema da vida de Davi não é estar num palácio. Não. O problema de Davi é acessar um palácio e perder a visão de Deus no palácio. É muito bom receber a palavra palácio, reinado, governo, chamado, propósito, palavra profética. É muito bom, eu sei que é muito bom. Mas sabe qual é o maior desafio? Às vezes não é nem você chegar nessa palavra que foi liberada, mas é quem você se torna nesse ambiente. Repito, o problema nunca foi o palácio. O problema é quem eu estou me tornando por causa do palácio. Não é pecado sonhar, não é pecado projetar, não é pecado querer crescer, não é pecado querer prosperar, não é pecado querer estar em uma universidade. O problema é quem você vai se tornar quando você chegar lá, Davi. Sabe de uma coisa? O maior problema da minha geração nem sempre está ligado a um problema de espiritualidade. Porque às vezes é até fervoroso, sabe orar, sabe cantar, sabe adorar. Davi sabia. Veja a poesia e a verdade que Davi expressava. Mas sabe qual é o maior problema da minha geração? É uma geração que não sabe pensar. A grande verdade é que Daniel não se deixa corromper dentro do ambiente do palácio da Babilônia, não é por causa de um culto espiritual. Não. Daniel não se corrompe porque a sua mentalidade estava em Deus. Por que você acha que um dos ambientes que mais tem tirado crentes a pensar e refletir Deus tem se tornado as universidades e as escolas? Por que você acha que um dos maiores ambientes que tem colocado as ideologias são dentro de ambientes formativos? É porque lá você não está para conhecer uma profissão, eles estão lá para moldar o seu pensamento e te ensinar a pensar. Foi o que Daniel enfrentou dentro da Babilônia. Lembra de Daniel? Chegou na Babilônia e disse: agora o negócio aqui é, vocês vão ter o nome de vocês mudados. Agora não é mais Daniel, é Baltazar. Agora não é Ananias, Misael e Azarias, é Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é isso? O nome de vocês reflete Deus aqui. Tem uma coisa, aqui dentro vocês vão ter que pensar conforme nós pensamos. Nós vamos mudar a singularidade de Deus e vocês vão ter que processar um pensamento no mesmo aspecto que nós. É por isso que eu não me encanto somente, isso é muito bom, com aqueles que buscam uma vida espiritual fervorosa. Repito, isso é muito bom. Mas verdadeira de definição de espiritualidade não é isso aqui. É quem está refletindo na minha mente, no meu pensamento. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Às vezes a gente gosta muito de usar e pregar, né? Tem uns que são até eufóricos em dizer, porque nós somos a igreja, e a igreja significa chamados para fora, e prega com voz eloquente, e fala, e marcha. Mas espera aí, somos uma igreja para fora, mas e aí? Se é uma igreja para fora, quem vai influenciar o meu pensamento não são ideologias, sou eu que vou moldar os ambientes que eu chego. Posso dizer algo para você? Fique em paz, fique em paz. Você vai entrar numa universidade, vão tentar colocar ideologia sobre você, vão tentar você abraçar ideais que são contrários ao evangelho. Mas o Daniel, que entendeu o poder dessa palavra aqui,
O Daniel, que entendeu o poder de pensar Deus, não vai ser influenciado pelo ambiente do palácio, mas vai ser alguém diferente no ambiente, vai ser alguém que vai influenciar. Essa geração não vai ser moldada por ideologias. A igreja vai se levantar, vai falar da palavra, vai projetar a palavra, vai falar sobre a palavra, pensar a palavra, refletir a palavra. Davi, parou de pensar na palavra, né? Pois é. Sabe uma coisa? A unção que desce no capítulo 16 não é uma unção para status e para stories, não é não? Tem muita gente achando que a unção que Deus dá é para fazer vídeo bonito, não é não? A unção que Deus derrama no capítulo 16, é assim como todas as unções que são liberadas ao longo da Bíblia, são para trabalho. Quando você parar de fazer o que Deus te ungiu para fazer, você não é mais ungido, Davi. Sabe qual é o grande problema? Da virada de uma espiritualidade doentia que Davi vai acessando, é que ele parou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Capítulo 11 do segundo livro de Samuel, o texto bíblico me diz que no começo do ano, quando eles tinham que ir para a guerra, Davi decidiu permanecer em Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Posso falar uma verdade sobre Jerusalém? É que se Deus não te quiser em Jerusalém, não vai achando que é porque é um ambiente bonito, que tem a presença, que tem a arca, que significa que você tem que estar aí. Às vezes Deus quer fora. E se você permanece em Jerusalém quando Deus não te quer em Jerusalém, você vai cair, Davi. Você vai ser destruído, Davi. Sabe o que Davi mostra? Eu não quero ser o que Deus quer que eu seja. O capítulo 11 é o retrato do pecado. Diga comigo: pecado. O capítulo de número 12 é Deus exercendo misericórdia através de um homem, o pastor de Davi, profeta Natã. Projeta para mim, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 1 aqui. Capítulo 12, você vê o profeta Natã chegando para Davi dizendo, apontando e mostrando o seu pecado. Mas esse não foi o primeiro encontro que Davi teve com Natã, não. Teve um dia que Davi teve uma ideia. Que ideia é essa? Eu preciso fazer uma casa para Deus. Sabe qual é o grande problema? E uma marca de uma espiritualidade doentia? É quando eu acho que eu preciso fazer algo para Deus, quando na verdade eu preciso é estar com Deus. O grande problema dessa geração é que ela quer se levantar para ensinar sem sentar para aprender. O grande problema dessa geração é que ela acha que ela pode influenciar numa rede social sem fazer parte de um corpo. O grande problema dessa geração é que ela acha que um TikTok, uma dancinha vai evangelizar. Senta no lugar que Deus te quer, Davi. Talvez Deus não quer que você faça. Talvez esteja na hora de você estar com Ele, Davi. Olha aqui, versículo 1. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha lhe dado descanso de todos os inimigos ao redor. Pode ir. Mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, olha que espiritualidade superficial. Moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, tadinho. Ele acha que ele precisa fazer refúgio para Deus. A arca de Deus está lá fora numa simples tenda. Versículo 3. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Versículo 4. Naquela mesma noite, porém, eu gosto disso, o Senhor disse a Natã, segura aqui, segura lá, olha aqui, diga comigo, Natã é o pastor de Davi. Sabe qual é o problema dessa geração que acha que pode ser autônoma e não precisa ser pastoreada? É que as suas próprias decisões acham que vão ser um aspecto de crescimento em Deus. Baixa a bola, meu filho.
Você precisa de alguém que dê destino para você através da palavra. Quando Davi falou do seu propósito, Natan disse: vai lá, faz. Mas aí, olha isso aqui. Na mesma noite o Senhor disse a Natan: vai lá, passa para mim por favor. Vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe você construir uma casa para eu habitar? Versículo 6. Desde o dia que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei um povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. Versículo de número 18. O profeta vai e fala para Davi. Olha o que Davi faz. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor. Tem uma versão que diz assim: assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família, para que me trouxesses até aqui? Davi assentou-se diante do Senhor. É como se o texto estivesse dizendo: Davi decidiu sair do banco de motorista. É preciso muita coragem para abandonar a direção. É preciso. Sabe qual é o maior peso hoje? É que nós não temos, em muitos espaços, uma geração que tenha disposição de se sentar diante de Deus. E sabe o que é mais impressionante? É que esse Davi que se assenta é um Davi que se assenta depois de ouvir um não. Você não é todo mundo. A verdade é que hoje nós temos uma geração que senta para ouvir youtuber, senta para ouvir influencer, senta para ouvir pessoas que não fazem parte do mesmo propósito. Sentam, mas não sentam para ouvir a voz de Deus. Até aqui o contato de Davi com Natan é: volta, Davi. Você precisa parar, repensar e ouvir a voz de Deus. A grande verdade é que o Davi que está aqui no capítulo 11, que aparece pecando, é um Davi que parece que a espiritualidade da vida emocional, o peso, a sobrecarga lhe tornou doente. Era primavera, Davi precisava sair com o exército, mas Davi decidiu ficar no palácio. Sabe qual que é a grande questão? É que Davi se encontra bem estabelecido, é rei, está no palácio, para que sair para a guerra? Diga comigo: Davi não assumiu a guerra que deveria assumir. Tem um autor chamado Eugene Peterson, que na minha opinião escreveu o melhor livro sobre Davi, chamado Transpondo Muralhas. Ele disse: será que seria essa atitude de permanecer em casa? Permanecer em casa. Permanecer em casa. Parece que Davi tem algo com casa, né? Já percebeu? Vamos construir uma casa para Deus. Vou permanecer em casa. Está vendo como as marcas do capítulo 16 acompanham? Sim? Então veja a pergunta que Eugene Peterson faz: será que seria essa atitude de permanecer em casa um sintoma de anemia da alma? Será que Davi estava recuando da vida? O que é isso? Desistindo do propósito, pensando que já alcançou tudo o que tinha que alcançar? Tinha desistido de uma vida de oração? A verdade é que parece que para todas essas perguntas a resposta é sim. Davi deveria estar na guerra. Posso dizer algo para você? Todas as vezes que o homem não assume as guerras que deveria, seu ambiente de escape sempre vai trazer destruição. Qual era a guerra que Davi tinha que assumir? Lutar contra as tribos vizinhas. Davi, vai para a guerra, Davi. Não fica aí, Davi. Você vai acabar com o seu propósito, Davi. Deixa essas marcas aí para trás. Vai para a guerra, Davi. Não fica no conforto. Sabe o que eu acho impressionante? É que o texto diz o seguinte: que Davi decidiu permanecer em casa para descansar. Quem disse que é o tempo do descanso? A grande verdade, Davi, é que Deus te quer na guerra. A guerra de Davi naquele tempo era ir para as tribos, lutar contra as tribos. Hoje,
Quais são as guerras da igreja? O homossexualismo batendo na porta. Relacionamentos líquidos. Um dia eu fico com uma, outro dia eu fico com outra, e assim vai indo até a gente ver o que vai dar. Sabe qual que é o perigo de descansar no tempo errado? É que você vai deixar de cumprir o seu propósito da unção que você recebeu. A sua unção está gritando, Davi: guerra, 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 guerra. Sabe o que eu gosto? É porque tem gente que acha que unção é para uma selfie bonita. Não, a unção é para você ir para a guerra. Vai para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra. Será que você pode tocar aí nesse jovem que está com você e vai falar para ele assim: você vai com a guerra comigo, Davi, ou você vai ficar aí? Você vai para a guerra comigo ou você vai ficar aí, Davi? Deus está chamando uma geração para sair do palácio e ir para a guerra. Para sair do palácio e ir para a guerra. Na guerra, a unção que está sobre você não vai deixar o homossexualismo destruir a igreja. Na guerra, a unção que está sobre você não vai deixar os progressistas destruírem a igreja. A unção que está sobre você não vai deixar as ideologias destruírem a igreja. Vai pra guerra! O problema nunca foi sistema. O problema nunca foi partidos políticos. O maior problema é uma igreja que não mais está querendo ir para a guerra. Chegou o tempo de Deus levantar uma geração que, mesmo cansada, sabe que a sua força não está em si mesmo, está em Deus. Vai para a guerra. Vai para a guerra. Vai para a guerra. Sabe o que me impressiona? E aqui é o caminho para concluir. É a intensidade da pregação que Natan vai fazer. É muito lindo. É muito belo. Qual foi a primeira coisa que fez parte do propósito de Davi? Ovelha. Diga comigo, ovelha. No capítulo 12, é Deus invadindo a realidade de Davi e reacendendo o chamado dele. Natan vai contar uma parábola usando o exemplo de ovelhas. Vamos ao texto. Olha como Natan começa a pregação. Natan é um pregador fenomenal. Olha o que ele diz. Natan foi até o rei e disse: olha a coragem. Primeiro, não teme rei. Fala contra até mesmo aquilo que o rei está praticando. Diz: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada exceto uma ovelhinha que havia comprado. Ele criou a cordeirinha. Ele cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo, dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, pegou a cordeirinha do homem pobre. Pegou a ovelhinha do homem pobre. Sabe o que eu acho impressionante? É a reação de Davi. Davi fica furioso e diz: rapaz, esse homem rico aí, esse cara é corajoso, hein? Que cara louco. Não, ele tem que fazer isso e isso para consertar a vida dele. Sabe qual é a questão? É que Davi vai se tornar um religioso. Como assim? Ouve o pregador falar e fala: é isso aí, Deus, fala mesmo. Eita, fala, Deus, vai falando. Pois é, Davi, a questão é que esse homem é você. O autor de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele conta um relato. Ele diz que um dia estava na casa dele depois de sair da igreja, e um casal de amigos abordaram ele na porta da igreja e disseram: olha, na terça-feira a gente vai lá na sua casa, beleza? A casa estava uma disfuncionalidade, problemas, mas o homem vai e olha e diz o seguinte: vai lá então, fechou, vai lá. Deu a terça-feira, chega o casal.
O homem muito solícito convida aquele casal para sentar à mesa e diz que aquele casal se assenta à mesa e eles vão conversando. E só o homem falava, só o homem falava, só o homem falava. Olhou no relógio, passou 2 horas. O homem não parava de falar e estava lá o casal de pastores olhando para a cara deles. A mulher já dando uma olhada assim de canto para ele. Manda esse povo embora, vaza. Mas ele disse, não, eu quis manter uma postura de bom anfitrião, de uma boa espiritualidade. Eu precisava receber eles bem. E a mulher lá olhando para ele, como que dizendo, vaza rapaz, vai embora, manda esse povo embora. E estava lá 3 horas. Diz que de repente a mulher levanta, bate a mão na mesa e fala o seguinte, olha, eu preciso sair, porque já tem muito tempo que a minha filha tinha 3 anos, a gente não vê ela pela casa, eu estou preocupado, alguma coisa aconteceu. O marido pastor pegou no braço da mulher e falou, fica aqui, não vai. Ficaram lá mais 30 minutos. Diz que de uma hora para outra a mulher levantou e falou, eu estou sentindo falta da minha filha e eu vou levantar aqui. E essa mulher saiu, passa 10 minutos, vai de um lado, vai em outro, vai em um cômodo, vai em outro. Cadê a menina? Não acha a menina. De repente houve um grito. A menina tinha caído dentro da piscina. Já estava com os bracinhos batendo para morrer afogada. Naquele dia, o autor que escreve esse livro entendeu que marca a vida, que a verdadeira marca de espiritualidade não é as máscaras que eu coloco na frente de alguém para mostrar uma espiritualidade perfeita e santa, mas é quem eu sou no íntimo do meu lar. Isso aqui pode ser estética. Ele disse que naquele momento ele entendeu que ele jamais trocaria a família dele para fazer mesa para quem achasse que queria pensar que tivesse uma vida santa. O problema de Davi é que Davi vai se tornar um religioso. Alguém que olha para os pecados de alguém e diz pecado, adúltero, mentiroso, mas deixa de olhar para a própria vida. O grande problema é que a nossa geração está cheio de religiosos que apontam um dedo para tudo. O problema é na cor da parede, o problema é no telão, o problema é de uma forma de pregação, o problema é em tudo, e o problema dele é na língua, que não consegue assumir os seus erros e a sua responsabilidade. Sabe o que eu gosto? É que Natan chega e olha e diz, pois é, você está falando mal dele, você está falando mal dele, você está dizendo que ele foi errado, mas esse homem é você. É isso, tira a máscara. Sabe o que me impressiona? É que o que acontece com Davi, que no capítulo 16 amava a ovelha, amava cuidar de ovelha, mas no capítulo 12 o texto me diz que ele foi alguém que roubou a ovelha de alguém, adulterou com a ovelha de alguém. Isso é reflexo de uma espiritualidade doentia. Sabe qual é a grande questão de Davi? É que Davi para de agir segundo a palavra e passa a agir sob impulsos. Você pega o capítulo 11 e 12, você percebe que as ações de Davi são sempre baseadas na impulsividade. Não decide para a guerra, fica no palácio, vai para a janela, vê Batseba, manda chamá-la, depois que deita com ela, manda ela vazar, ela diz que fica grávida, aí ele vai e diz o seguinte, olha, então vamos fazer a questão aqui, vamos falar que o marido dela não vai para a guerra e ele vai ficar e eu já sei, aí eu vou poder dizer que o filho é dele. O que acontece? O homem não aceita ir para a guerra, não aceita ficar e não ir à guerra, ele vai para a guerra. Davi disse, então vou ter que mudar a estratégia, eu preciso matar. O que é isso? Eu vou agir segundo os meus impulsos. O que é isso? Eu não preciso de um relacionamento que tenha compromisso, eu vou agir pelo meu impulso. Se eu quiser beijar uma hoje eu beijo, se eu quiser beijar outra amanhã eu beijo, e assim a vida vai indo. Sabe qual que é a grande questão? É que o texto me diz que Davi, depois que ele se deita com Batseba, ele diz, pode ir embora. Não assuma alianças com quem não quer assumir um compromisso com você. Pode dizer algo para as meninas? Não entregue seu coração para qualquer um, para quem não quer assumir uma aliança com você e te leve até o altar.
O problema é que tem muitos Davis que estão em cima de palácios e que decidiram não tirar a coroa de rei mesmo pecando, e estão mostrando uma máscara de boa aparência. Deus está dizendo: não assuma alianças com quem não tem aliança comigo. Não assuma compromisso com quem não tem compromisso comigo. Não estabeleça alianças com quem não tem aliança comigo. Davi começou amando ovelhas e terminou amando o adultério. Sabe o que eu gosto? E que mesmo assim Deus não desistiu do propósito do que estava sobre Davi. O profeta ir lá e dizer: esse homem é você. Não é o profeta dizendo: Deus te abandonou, Deus te deixou. Não, é Deus dizendo: Davi, você errou. A sua vida emocional está indo de mal a pior, mas eu estou aqui para te levantar. Eu estou aqui para te restabelecer. Sabe o que é lindo? É que na oração de reconciliação de Davi, fique em pé, já fique em pé. Na oração de reconciliação de Davi, Davi ora a Deus dizendo o seguinte: Senhor, não retires de mim o seu espírito, porque no dia que eu perder o seu espírito, eu sei que eu perdi o propósito da minha vida. Impressionante é que a mesma expressão que Davi ora, não retires de mim o seu espírito, é a mesma expressão no capítulo 16, quando fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a habitar em Davi. Davi sabe o peso de não ter a presença. Davi sabe o peso de viver em pecado. O texto bíblico diz que Davi foi chamado para tocar harpa, para que a vida emocional de Saul tivesse um pouquinho de estabilidade. Agora Davi está cometendo, ou está vivendo, a mesma experiência de uma vida emocional desequilibrada. Quando os olhos de Davi são abertos para a realidade do pecado e para ouvir que ele era aquele homem, ele se lembrou de Saul. Eu sei o que é viver uma vida emocional de desestabilidade. Eu sei o que é viver uma vida de defraudação. Eu sei o que é viver uma vida corrompida. Davi, você é esse homem. Sabe o que é impressionante? É que quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos olhou e disse: este é o homem. Mas a grande diferença é que ele não fez nada para ouvir isso. Ele estava levando o seu pecado, o meu pecado. Hoje ele te trouxe aqui para que você entenda que talvez você esteja nesse tempo vivendo o que Davi viveu. Mas hoje Deus te trouxe aqui para acender o seu propósito novamente. Você não pode se paralisar, Davi. O seu problema foi não ter ido para a guerra quando deveria? O seu problema foi ter ficado no terraço olhando o que não deveria? O seu problema foi o que você colocou nas suas mãos quando você não deveria? O seu problema, Davi, foi porque você permaneceu em Jerusalém quando você não deveria ter permanecido? Pois é, você é esse homem. Mas hoje existe outro homem que está aqui dizendo: Davi, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Está na hora de você orar como Davi. Não retires o seu espírito de sobre mim. Não retires.